encontram é julgamento, frieza, ou pior, manipulação. A armadilha da transparência é essa. Ela se apresenta como sinceridade, mas se for seda, fora do tempo, fora do discernimento, ela se torna exposição vulnerável. E exposição demais, cedo demais, não gera conexão, gera desgaste. O Senhor Jesus foi o homem mais verdadeiro que já andou sobre a terra. E mesmo assim, a Bíblia diz que ele não confiava em todos. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. João 2:24. Você compreende isso? Jesus conhecia os corações. E por isso, ele escolhia com quem compartilhar o dele. Se o Filho de Deus era seletivo, quanto mais eu e você precisamos ser. Há um engano que ronda muitos corações femininos hoje. Achei alguém que me escuta. Vou contar tudo. Mas minha amiga, só porque alguém escuta, não quer dizer que entenda. E só porque entende, não quer dizer que valorize. Sabe o que a sabedoria diz? Espere, observe, discirna. Quem é essa pessoa? Ela teme a Deus, ela valoriza o sagrado, ela já provou com atitudes que honra o que você sente. Você precisa entender, há coisas em você que são sagradas, e o sagrado não se joga aos pés de qualquer um. A Bíblia diz, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Mateus 7:6. Cada detalhe do seu passado, cada lágrima que você derramou, cada segredo que você carrega, são pérolas. E pérolas são protegidas, não exibidas. Estudos e experiências de vida mostram que mulheres que compartilham intensamente no início de um relacionamento, ou até mesmo em amizades, frequentemente sentem cansaço emocional, insegurança e arrependimento. Por quê? Porque estavam tentando construir intimidade, quando na verdade estavam derramando-se sobre solo ainda seco. E isso gera uma dor silenciosa, a dor de ser mal interpretada, a dor de ser usada, a dor de não ser valorizada. Mas há uma saída, chama-se moderação emocional. Chama-se sabedoria espiritual. Chama-se guardar o coração em Deus. Ouça, guardar não é reprimir. Guardar é reconhecer que nem todo mundo merece o melhor de você no início. Guardar é confiar que o Espírito Santo vai mostrar, no tempo certo, quem é confiável e quem apenas parece ser. E enquanto isso, você preserva o mais precioso, sua paz. Porque cada partilha desnecessária rouba um pouco da sua energia emocional. Cada exposição precoce abre uma nova porta para críticas, comparações ou até mesmo abusos emocionais. Guardar-se é amar-se. Guardar-se é confiar que Deus está no controle da sua história. Há poder em ser seletiva, há poder em dizer, não é hora de contar isso ainda. Há poder em orar em silêncio por algo que o outro ainda não entenderia. E quando você guarda o coração com Deus, você se torna forte, você se torna respeitada. Você se torna, como diz a Escritura, uma mulher sábia que edifica sua casa. Provérbios 14:1. E é essa sabedoria, essa moderação divina, que abre espaço para o próximo capítulo desta mensagem. Porque quando você aprende a se guardar, você começa a ser vista com respeito. Minha amiga, se no capítulo anterior falamos sobre o risco de se expor demais, hoje eu quero que você vá um passo além comigo. Porque há algo ainda mais delicado e mais decisivo no modo como você se entrega emocionalmente. A moderação com que você se revela define o respeito que você vai receber. A verdade é simples, mas poderosa. O excesso de palavras pode diminuir o seu valor percebido. A Bíblia nos dá uma chave de sabedoria. Até a tola, quando se cala, é tida por sábia, e o que cerra os lábios é tido por entendido. Provérbios 17:28. Em outras palavras, o silêncio bem dosado é uma forma de sabedoria, e sabedoria sempre inspira respeito. Mas vivemos numa geração que corre, que entrega tudo rápido demais. Relacionamentos que mal começaram já recebem segredos, histórias profundas, memórias dolorosas e o pior, sem que o outro tenha mostrado maturidade para ouvir. Minha amiga, preste atenção. Você não precisa contar tudo para ser amada. Nem tudo que é verdadeiro precisa ser dito de imediato. E nem todo homem que ouve
valoriza. Estudos têm mostrado que quando uma mulher se revela por completo no início de uma relação, há uma tendência natural do outro baixar a guarda, não para se aproximar, mas para desconsiderar. É duro ouvir isso, eu sei, mas a verdade liberta. E você merece saber a verdade. Não porque você valha menos, mas porque, infelizmente, o ser humano caído não valoriza o que não precisa conquistar. É por isso que o mistério não é manipulação, é proteção, é discernimento, é um ato de sabedoria. Quando você se entrega inteira sem que o outro tenha provado caráter, você ensina, sem querer, que ele não precisa lutar por nada. E o que vem fácil não é valorizado com profundidade. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Provérbios 14:1. Às vezes, sem perceber, é a nossa pressa de ser aceita que sabota o respeito que tanto desejamos. Então quero te encorajar. Não confunda moderação com frieza. Você pode ser doce, generosa, presente e ainda assim ser firme. Você pode ser empática e ainda manter seus limites. A mulher de valor sabe que o respeito nasce daquilo que é preservado. Você já viu uma joia sendo exposta em qualquer vitrine, sem proteção, sem vidro, sem alarme? Claro que não. Joias são protegidas. E sabe por quê? Porque elas valem muito. E você, minha amiga, vale muito mais do que qualquer joia. Deus te fez rara, te revestiu de dignidade e colocou em você segredos, sonhos, valores que não devem ser lançados a qualquer um. A Bíblia diz em Provérbios 11:22, como joia de ouro no focinho de um porco. Assim é a mulher formosa que não tem descrição. É uma imagem forte, mas clara. Beleza sem sabedoria se torna vulgar, mas beleza com sabedoria é invencível. Quero te dar um conselho simples, mas prático. Antes de contar algo íntimo, faça a si mesma 3 perguntas. Essa pessoa tem estrutura emocional para lidar com isso? Se ela usar isso contra mim, qual será o prejuízo? Eu estou falando para me conectar ou para ser validada. Se a resposta for fraca, silencie. Se a dúvida for grande, espere. Se o Espírito Santo te incomodar, guarde. Porque há tempo para tudo debaixo do céu. E o respeito nasce quando você entende o tempo certo de falar. Moderação, minha amiga, não é ausência de sentimentos. É a sabedoria de não deixar o sentimento atropelar a honra. É a arte de revelar-se aos poucos, permitindo que o outro vá descobrindo com reverência quem você é. E quando isso acontece, quando você se revela com propósito, com calma, com direção, o respeito nasce naturalmente. E o amor verdadeiro floresce sobre a base sólida da honra. Não é sobre parecer inacessível, é sobre não se entregar a quem ainda não sabe receber. E isso nos leva diretamente ao próximo ponto, a importância de proteger suas convicções centrais. Porque uma mulher que não negocia seus valores inspira o tipo de admiração que o mundo não consegue explicar. Você se lembra do que falamos antes? Que moderação não é frieza, mas sabedoria, e que o respeito nasce daquilo que se protege. Pois bem, agora vamos tocar em algo ainda mais profundo: seus valores, sua fé, suas convicções mais centrais. Porque não basta moderar o que você revela. Você também precisa proteger o que acredita. A palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmos 1:1. E esse conselho é para todos, mas especialmente relevante para você, mulher de valor. O mundo quer fazer você duvidar do que carrega dentro de si. Quer que você se curve, que diminua, que relativize. Quer que você aceite o raso, mesmo quando sua alma clama por profundidade. Mas, minha amiga, ouça com atenção. Um relacionamento que exige que você sacrifique suas convicções não é um relacionamento, é uma armadilha. Deus colocou em você um senso de certo e errado. Colocou uma bússola moral. Colocou fé, princípios, limites saudáveis. Isso não é negociável, é sagrado. E quantas vezes vemos mulheres abrindo mão dessas verdades só para manter um homem por perto? No começo,
parece pequeno. Ele não gosta quando eu falo de Deus. Ele ri quando eu digo que vou à igreja. Ele acha exagero eu não querer dormir com ele agora. Mas aos poucos, o coração vai cedendo. E a consciência vai silenciando. E quando você percebe, já não ora como antes. Já não busca a Deus com a mesma sede. Já não fala mais sobre fé com naturalidade. Por quê? Porque, sem perceber, você se ajustou. Você recalculou os seus valores para caber dentro de alguém que nunca teve espaço para Deus. Mas eu te digo hoje, com amor e verdade, toda vez que você silencia sua fé para agradar um homem, você está rejeitando aquele que te ama mais do que qualquer homem jamais amará. O seu valor não está em ser aceita, está em permanecer firme, mesmo que rejeitada. A Bíblia nos mostra exemplos disso. José, no Egito, poderia ter se deitado com a mulher de Potifar. Seria mais fácil, mais confortável, mas ele preferiu perder a reputação do que perder sua retidão. Daniel poderia ter comido da mesa do rei, mas preferiu vegetais e água a comprometer sua consciência. E você, o que está disposta a preservar, mesmo que custe um relacionamento? Quero te contar uma história real. Uma jovem mulher conheceu um homem encantador, bonito, inteligente, atencioso. Mas ele dizia, religião é coisa de gente fraca. Ela se calou, pensou, talvez eu o convença com o tempo. Mas quanto mais o tempo passava, mais ela se afastava de Deus. Até que um dia sentiu um vazio profundo. Percebeu que estava tentando manter viva uma relação, enquanto sua alma estava morrendo espiritualmente. E então, ela fez algo que exigiu coragem. Ela pausou o relacionamento. Disse, preciso voltar para Deus. Preciso recuperar minha fé. Você sabe o que aconteceu? Ele se afastou, e foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Porque quando alguém se afasta porque você escolheu a Deus, esse alguém nunca foi uma bênção. E o mais bonito, tempos depois, ela conheceu alguém que não apenas respeitava sua fé, mas orava com ela. Sonhava com ela, buscava a Deus ao lado dela. Minha amiga, o homem certo não vai rir da sua fé. Ele vai orar com você. Ele vai querer crescer com você. Ele vai admirar sua firmeza, não tentar arrancá-la. Se ele zomba da sua devoção, fuja. Se ele diz que crente é tudo fanático, fuja. Se ele ignora sua paixão por Deus, não é paixão verdadeira. É distração do inferno. Seu relacionamento com Deus é o alicerce da sua identidade, é sua força, sua visão, seu propósito. Quando você entrega isso para agradar alguém, você está dizendo ao céu, essa pessoa vale mais que a minha obediência. E não vale, minha amiga, nunca vale. Guarde sua fé como se fosse seu último fôlego. Não discuta com quem não respeita. Não debata com quem debocha. Testemunhe com firmeza, viva com constância e confie no tempo de Deus. Há homens que se convertem ao verem a firmeza de uma mulher e há outros que vão embora. Ambos são resposta de Deus. O homem que te ama vai se apaixonar também pelo Deus que você ama. Vai respeitar o seu tempo, vai esperar com paciência e vai olhar para você e dizer, eu admiro sua fé, eu quero isso também. E isso, minha amiga, é o começo de algo que o inferno não consegue destruir. E agora que falamos de valores, vamos olhar para outro ponto importante. Aquele que muitas acham ser mais seguro de contar. O passado. Mas será mesmo? Você já ouviu isso muitas vezes. Seja transparente, fale sobre o seu passado, conte tudo desde o começo. Mas hoje eu quero te convidar a olhar para essa ideia com mais cuidado, porque o que parece honestidade, muitas vezes é uma armadilha para o seu coração. É importante dizer desde o início, seu passado não é motivo de vergonha. Se você está em Cristo, a palavra diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Mas escute bem, ser nova criatura não te obriga a abrir o baú de feridas para quem não sabe tratar com cura. Há um tempo certo para revelar e há pessoas certas para ouvir. E nem sempre as duas coisas acontecem no mesmo lugar. Muitas mulheres acreditam que precisam provar que não estão escondendo nada.
e acabam contando demais. Entregam os erros que cometeram, os abusos que sofreram, os relacionamentos que destruíram sua alma. Falam de traições, de dependências, de vícios, de traumas, e fazem isso com boa intenção. Elas pensam: se ele me conhecer por completo, vai me valorizar de verdade. Mas o que acontece muitas vezes é o contrário. Aquela mesma história que foi contada em busca de conexão se transforma em munição. Na primeira discussão mais intensa, na primeira crise de ciúmes, na primeira insegurança dele, ele levanta a voz e diz: você mesma contou que já fez isso. Como posso confiar em alguém que já passou por aquilo? Você não disse que teve aquele tipo de relacionamento? E ali, minha amiga, a confiança que parecia construída se transforma em julgamento. O que era partilha vira acusação. O que era cura vira controle. O que era verdade vira arma. Você não está escondendo seu passado quando escolhe protegê-lo. Você está esperando sabedoria antes de entregar profundidade. A Bíblia diz que há sabedoria com os prudentes. Provérbios 8:12. E a prudência nos ensina que até as histórias mais reais precisam ser contadas no tempo certo, para a pessoa certa. Você não deve compartilhar algo profundo até que a confiança seja demonstrada, não apenas declarada. E confiança, minha amiga, não se pede, se constrói. Não é o tempo de convivência que determina isso. É a coerência, é o respeito, é a reação dele diante das pequenas revelações. Se ele ri da sua insegurança, você não precisa contar seu trauma. Se ele se sente ameaçado pela sua história, você não precisa mostrar suas cicatrizes. Você precisa primeiro discernir se ele é solo fértil ou solo rochoso. Porque sementes de memórias só devem ser plantadas onde há humildade, empatia e silêncio respeitoso. E mais, o seu passado pertence primeiramente a Deus. É com Ele que você deve tratar suas dores. É diante dele que você derrama as lágrimas. É nas mãos dele que você entrega os pedaços partidos. E quando for a hora certa, quando Deus confirmar, então você poderá contar não com medo, mas com liberdade. Não com culpa, mas com honra. Não para ser aceita, mas para glorificar o quanto Ele te restaurou. Mas até esse momento, fale mais sobre o que você aprendeu do que sobre o que você sofreu. Fale mais sobre quem você é hoje do que sobre quem você foi. Porque o homem certo não vai olhar para trás. Vai olhar para quem você se tornou. Ele vai dizer: o que importa para mim é quem você é agora. Ele não vai te interrogar. Ele vai te cobrir de graça. Agora, entenda algo essencial. Mesmo o passado bonito pode ser mal interpretado. Sabe aqueles momentos de alegria, de conquistas, de superações? Se você compartilhar com alguém inseguro, isso pode gerar inveja, competição ou ressentimento. Até o seu brilho pode incomodar. Por isso, é preciso sabedoria não apenas para filtrar o que foi dor, mas também para guardar o que foi vitória. Guarde no retrovisor o que já passou, porque retrovisor não é lugar para viver. É só para consultar rapidamente. Você dirige olhando para frente. Você avança em direção ao que está por vir. Paulo escreveu: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Filipenses 3:13. Avance, minha amiga. Você não é o que viveu. Você é o que sobreviveu. Você é o que superou. Você é o que Deus está construindo agora. E se alguém quiser saber mais do seu passado do que se importa com o seu presente, esse alguém não veio de Deus. Você não tem obrigação de contar nada que ainda está sendo curado. Você não tem que sangrar de novo para provar que tem cicatrizes. E isso nos leva diretamente ao próximo ponto. Por que guardar seus sonhos também é uma forma de amor próprio? Porque nem todo mundo que se diz parceiro está pronto para caminhar com você rumo ao que Deus te mostrou. Minha amiga, acabamos de falar sobre como o passado precisa ser tratado com sabedoria. Mas agora, quero te lembrar de algo igualmente precioso e até mais vulnerável: os seus sonhos. Porque o passado já aconteceu, está fechado. Pode até doer, mas é conhecido. Já os sonhos são sementes.
e sementes precisam de silêncio, sombra e solo fértil para crescer. Muitas vezes, por carência, por empolgação, por vontade de dividir a caminhada, você compartilha os seus sonhos cedo demais. Conta os detalhes, abre o coração. Expõe a visão que Deus colocou dentro de você. Mas, minha amiga, nem todo mundo está pronto para ouvir o que nasceu no seu espírito. Nem todo mundo que anda com você vai caminhar com você até o destino. A Bíblia nos dá um exemplo claro. José, o sonhador. Deus deu a ele sonhos grandes, celestiais, proféticos. Mas José contou cedo demais. E o que aconteceu? Seus próprios irmãos o traíram, o lançaram num poço, o venderam como escravo. Sabe por quê? Porque sonhos expostos fora do tempo ativam inseguranças alheias. Não é que o sonho era errado, é que o ambiente ao redor não estava pronto. E você precisa entender isso. Sonhos são sagrados. E o sagrado precisa ser protegido até que esteja maduro o suficiente para resistir às críticas. Quantas mulheres já ouviram frases como: "Isso é grande demais para você. Esse tipo de vida não combina com alguém como você. Isso nunca vai dar certo, desiste logo." E aos poucos a alma vai murchando. A chama vai apagando. O que era inspiração vira frustração. Não porque o sonho era fraco, mas porque foi exposto a vozes erradas. Minha amiga, escute com atenção. Não é todo homem que tem fé para sonhar com você. Não é todo relacionamento que tem estrutura para sustentar o propósito que Deus colocou em você. Se você compartilha cedo demais, corre o risco de ter o seu destino diminuído por quem só vê o agora. Por quem não enxerga o que Deus está desenhando lá na frente. Por quem só consegue medir seu valor pelo momento presente. E não pelo potencial que o céu te revelou. E sabe o que é pior? Às vezes, a crítica nem vem de maldade. Vem de incredulidade. Vem de quem não conhece a linguagem do reino. Vem de quem nunca teve coragem de sonhar alto e por isso não suporta ver você tentando. Mas os sonhos que Deus plantou em você não precisam da validação de ninguém. Eles precisam apenas de obediência, fé e discrição. Há um tempo para calar e há um tempo para falar. E se o seu sonho ainda está nascendo, ainda está frágil, ainda está tomando forma, proteja-o, guarde-o no secreto. A mulher sábia é como Maria, mãe de Jesus. Quando o anjo anunciou que ela geraria o Salvador, ela guardou aquelas palavras em seu coração. Ela não saiu contando para todo mundo. Ela não pediu que os outros confirmassem. Ela confiou no que Deus havia falado e esperou. Você pode fazer o mesmo. Construa em silêncio, ore em segredo, trabalhe com diligência. E quando o primeiro fruto aparecer, então você vai saber. Agora é o tempo de revelar. Porque o verdadeiro sonho não precisa ser defendido. Ele precisa ser cultivado. E quando florescer, ele mesmo vai silenciar os críticos. Talvez você esteja em um relacionamento ou iniciando uma conexão com alguém e já sente a vontade de dividir o que carrega. Mas antes de falar, pergunte: ele incentiva ou diminui seus objetivos? Ele se alegra com sua visão ou muda de assunto? Ele te desafia a crescer ou tenta te manter no mesmo lugar? Se as respostas te deixarem insegura, é sinal de que você ainda precisa guardar. Se ele for o homem certo, ele vai ouvir seus sonhos com temor e respeito. Ele vai te olhar e dizer: eu não entendo tudo, mas acredito em você. E esse tipo de apoio, minha amiga, não tem preço. Mas até lá, caminhe com Deus, sonhe com Deus, planeje com Deus e apresente seus projetos ao Senhor, como diz Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Se você proteger seus sonhos no começo, terá forças para sustentá-los no final. Se você plantar com lágrimas de silêncio, colherá com gritos de vitória. E quando o tempo chegar, aqueles que duvidaram verão a fidelidade de Deus na sua vida e não poderão negar. Ela sonhou com Deus e Deus cumpriu. Agora que falamos dos seus sonhos, vamos olhar para algo ainda mais vulnerável, a sua presença digital. Porque no mundo de hoje, até o que é íntimo está exposto e quem não se protege vira alvo fácil. Minha amiga, vivemos em tempos de muita visibilidade.
tempos em que o que é íntimo, sagrado e profundo é muitas vezes lançado aos olhos do público sem reflexão, sem preparo e, o pior, sem discernimento. As ferramentas mudaram. Antes era o rádio, depois a televisão. Hoje são os aplicativos, as mensagens instantâneas, os perfis online. Mas o alerta continua o mesmo. A alma humana continua a mesma. E o perigo também. A Bíblia, escrita há milhares de anos, já dizia: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. Em outras palavras, tenha um coração puro, mas mantenha os olhos abertos. A vida moderna nos convida a mostrar tudo, a falar demais, a reagir rápido, a nos conectar com pessoas que não conhecemos e confiar antes do tempo. E isso, minha amiga, é perigoso. Você precisa de armadura, não só para o corpo ou para a fé, mas para a sua presença, para a sua imagem, para a sua dignidade. Nem toda palavra enviada com carinho é prova de amor. Nem todo elogio é genuíno. Nem todo bom dia, cheio de emojis, carrega boas intenções. O problema não está na ferramenta, está em como e com quem você a usa. Pessoas mal intencionadas sempre existiram. No tempo de Jesus, eram os fariseus disfarçados de piedade. Hoje, são perfis falsos, homens que dizem o que você quer ouvir, mas não têm compromisso com quem você realmente é. E quando você se entrega emocionalmente, sem discernir, você se torna vulnerável. Não apenas a golpes ou enganos, mas aquilo que é ainda mais cruel, ser tratada como algo comum. Minha amiga, você não é comum. Você é filha do Altíssimo. Sua dignidade vem de Deus. E por isso você precisa de limites, até mesmo na forma como se comunica. Sabe aquele desejo de responder rápido, de compartilhar algo íntimo com alguém que acabou de conhecer? Pense 2 vezes, ore 3 vezes. Espere o tempo de Deus. É melhor estar sozinho com Deus do que mal acompanhado com o mundo. Se você tem dúvidas sobre a intenção de alguém, se suas conversas geram mais ansiedade do que paz, se há pressão por intimidade antes que haja compromisso, então você já tem sua resposta. E sua resposta deve ser: não, ainda não, talvez nunca. Você não é carente, você é sábia, você é completa. E o que é completo não precisa se derramar na primeira atenção recebida. Agora, quero te lembrar de algo simples, mas poderoso. Guardar-se é proteger o nome de Deus na sua vida. Porque sim, quem olha para você vê também a quem você representa. Se você se apresenta como mulher de fé, filha de Deus, discípula de Cristo, mas permite que sua imagem esteja em ambientes confusos, em conversas dúbias, em relações duvidosas, o seu testemunho perde força. A Bíblia diz: fujam da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Você pode usar o mundo moderno com sabedoria. Você pode estar presente, conectada, atualizada, mas sem nunca perder a essência da discrição. Hoje, os tempos mudaram, mas o princípio permanece. Seja vigilante com quem você permite entrar na sua vida. Seja seletiva com as conversas que alimenta. Seja corajosa para cortar o que te arrasta para a confusão. Lembre-se, não é covardia se afastar de alguém que representa risco. É sabedoria, é força, é amor próprio inspirado no amor de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Você não é um perfil a ser seguido, mas uma vida a ser respeitada. Não se deixe reduzir a likes, visualizações ou frases bonitas em mensagens vazias. Você pode e deve preservar sua paz, porque quem ama de verdade espera, quem valoriza respeita, e quem vem de Deus não te expõe, te cobre. E agora que falamos de proteção, vamos encerrar com algo precioso: a sua força. Mas atenção, até a força mal administrada pode ser explorada. E muitas vezes você nem percebe, até que já esteja esgotada. Falo da sua força. Sim, você é forte. Você enfrentou dores que ninguém viu. Você permaneceu de pé quando tudo ao seu redor desmoronava. Você suportou, cuidou, consolou, reconstruiu, mesmo quando ninguém cuidava de você. Mas ouça com atenção: ser forte não significa aguentar tudo.
Há uma diferença entre força e sobrecarga. E o que o mundo tem feito, e muitos relacionamentos também, é confundir o seu dom com obrigação. Você não nasceu para ser a coluna de um relacionamento desequilibrado. Você não foi chamada para sustentar o emocional de um homem que não quer amadurecer. Você não tem que resolver tudo. Você não tem que dar conta de todos. A palavra diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. E se o próprio Deus nos convida a descansar nele, por que você continua tentando carregar o mundo nos ombros? Força não é provar que você aguenta. Força é saber quando é hora de parar. É reconhecer que até mesmo o forte precisa de colo. E o que tenho visto é que muitas mulheres estão adoecendo, não porque são fracas, mas porque esqueceram que a força também precisa de limite. Você virou conselheira. Você virou intercessora. Você virou mãe emocional de um homem que age como menino. Você ouve tudo, acolhe tudo, resolve tudo, mas quando você precisa de apoio, ele desaparece. E sabe o que ele diz? Você é forte, você consegue. Mas ninguém perguntou se você queria ter que conseguir sempre. Ninguém perguntou se você ainda aguenta. Minha amiga, isso não é parceria, isso é abuso emocional disfarçado de dependência. Isso é acomodação, e sua força está sendo usada contra você. Você não precisa provar sua capacidade, você precisa proteger sua essência. A mulher virtuosa de Provérbios 31 era forte, mas sabe o que diz sobre ela? Ela se reveste de força e dignidade. Provérbios 31, 25. Força e dignidade, não uma força escravizante, não uma força que se humilha, mas uma força nobre que sabe quando ajudar e quando recuar. Você tem o direito de dizer: hoje eu estou cansada, hoje eu preciso de oração, hoje eu não vou resolver isso sozinha. Você tem o direito de precisar. Sim, você é guerreira, mas até o guerreiro precisa de abrigo. E aqui vai um segredo espiritual. A verdadeira intimidade não nasce da exposição completa, mas do equilíbrio entre dar e receber. Quando você se doa demais, sem retorno, o relacionamento perde equilíbrio. Você vira lixeira emocional e não parceira. Você vira porto seguro, mas ele continua à deriva. E sabe o que acontece com portos que nunca fecham? Se tornam alvo de todo tipo de embarcação, até naufrágios. Você precisa aprender o valor de ser vulnerável com sabedoria, não com qualquer um, não com quem não honra, não com quem só busca você para se aliviar e depois te deixa sozinha com os cacos. Quem vem de Deus, minha amiga, não suga, serve, não exige, acolhe, não pesa, divide a carga, porque o amor verdadeiro não se acomoda no outro. Ele se entrega junto, ele caminha junto, ele sofre junto. E se você está num relacionamento onde só você segura tudo, só você ora, só você perdoa, só você tenta, então talvez o problema não esteja em você ser forte demais, mas em ele ser fraco demais para caminhar ao seu lado. E essa é uma verdade difícil, mas necessária. Porque muitas mulheres estão adoecendo tentando manter de pé algo que Deus nunca mandou carregar. Relacionamentos onde a força é exigida, mas nunca celebrada. Onde a entrega é cobrada, mas nunca retribuída. Minha amiga, há uma grandeza em reconhecer o seu limite. Há dignidade em dizer não posso mais assim. E há poder em se afastar para preservar a saúde emocional que Deus te deu. A palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas o que acontece quando esse templo está sobrecarregado? Ele desmorona. E Deus não te chamou para desmoronar por ninguém. Você pode amar e ainda assim dizer: isso me fere. Você pode perdoar e ainda assim dizer: aqui eu coloco um limite. Você pode ser forte e ainda assim escolher descansar. O verdadeiro poder, minha amiga, não está no que você aguenta, está no que você escolhe deixar de carregar. E com isso, chegamos ao final desta jornada. 7 limites, 7 proteções, 7 lembretes de que o seu valor não está no quanto você se doa, mas no quanto você se guarda com sabedoria.
E agora quero te conduzir à última, a reflexão. E uma ação que pode mudar tudo. Você foi despertada, talvez lembrada, talvez confrontada, talvez curada. E agora é hora de parar, olhar para dentro, silenciar o barulho ao redor e se perguntar: o que eu tenho exposto que deveria ser guardado? O que eu entreguei sem que fosse conquistado? Que parte de mim precisa ser protegida antes de ser compartilhada? Você não está sozinha nessa jornada. Todas nós, em algum momento, já confiamos cedo demais. Já falamos quando devíamos ter esperado. Já nos demos por inteiro a quem não estava pronto ou disposto a cuidar. Mas hoje é um novo dia. Hoje você pode decidir proteger o que ainda resta, reconstruir o que foi entregue, redimir o que parecia perdido. Você ouviu sobre 7 limites, 7 áreas da sua vida que precisam ser guardadas com zelo, com propósito, com sabedoria. Vamos relembrar juntas a armadilha da transparência. Nem tudo o que é verdadeiro precisa ser dito imediatamente. Seu coração não é vitrine, é santuário. Respeito através da moderação. O mistério não é jogo, é honra. Quem te respeita, aprende a esperar. Proteja suas convicções centrais. Sua fé não é detalhe, é base. Um homem que tenta diminuir sua fé está tentando diminuir você. Passado no retrovisor. Não esconda por medo, mas proteja por sabedoria. Você não é o que viveu, você é o que Deus está fazendo agora. Sonhos em construção. Nem todo mundo merece saber o que Deus sussurrou ao seu coração. Guarde, alimente, espere. Armadura para sua presença. Sua imagem precisa de limites. A prudência é uma cerca santa ao redor da sua dignidade. Força. Você não é depósito de dores. Você tem o direito de descansar, de pedir ajuda, de ser cuidada também. E agora, minha amiga, a pergunta mais importante. Qual desses limites você tem entregue demais? E qual você vai proteger primeiro? Talvez você esteja lembrando de uma conversa recente, de um namoro desgastado, de uma amizade abusiva, de uma entrega precipitada, de uma exposição emocional que te drenou. Mas a boa notícia é que ainda dá tempo de voltar, de se recolher, de se fortalecer, de se reerguer em Deus. O mesmo Deus que te fez é o Deus que te guarda. E Ele te diz hoje: Torre forte é o nome do Senhor. A mulher justa corre para ela e está segura. Provérbios 18:10. Você pode, agora mesmo, correr para Ele, levar seus pedaços, levar suas feridas, levar seus medos e pedir: Senhor, me ajuda a guardar o que é teu em mim. Porque tudo o que você é, sua mente, sua alma, seu corpo, seus sonhos, tudo pertence a Ele. Não se entregue por carência, não se exponha por medo de perder alguém. Não ceda por pena e não aceite menos do que aquilo que foi sonhado no céu para você. Você foi criada com valor eterno. Você é preciosa demais para ser entregue a mãos imaturas. Você é forte demais para continuar se esgotando por migalhas. E você é amada demais para viver uma vida de dúvida. O seu sim para Deus hoje pode fechar a porta para todos os nãos que o céu quer te poupar. Então, minha amiga, a decisão agora é sua, não do mundo, não dos homens, sua. E eu te convido, comente, compartilhe, fale, ore, mas acima de tudo, decida. Decida por você, decida por Deus, decida pelos planos que ainda estão vivos dentro de você. Porque o verdadeiro poder da mulher não está no que ela aguenta, mas no que ela decide deixar de lado para guardar o que é sagrado. Você está pronta para proteger aquilo que o céu confiou a você? Por sua própria força, por sua astúcia ou por suas conexões humanas. É Deus quem ergue, é Deus quem promove. É Deus quem abre portas que nenhum homem pode fechar e fecha portas que nenhum homem pode abrir. Quando olhamos para as páginas sagradas da Palavra de Deus, vemos esse padrão se repetir incontáveis vezes. José, o sonhador, teve visões gloriosas sobre feixes de trigo que se curvavam diante dele e sobre o sol, a lua e as estrelas que lhe prestavam reverência. Mas antes de se sentar no trono do Egito como vice-rei da nação mais poderosa do mundo antigo,
ele teve que descer às profundezas da cova onde seus próprios irmãos o lançaram, ser vendido como escravo por 20 moedas de prata, servir na casa de Potifar, ser falsamente acusado pela esposa de seu senhor e definhar por anos esquecido nas masmorras do cárcere real. Por que Deus permitiu que José passasse por tudo isso? Porque o Senhor não cumpriu imediatamente os sonhos que Ele mesmo havia dado ao jovem pastor? Porque o Altíssimo estava moldando o caráter do futuro governante. Deus estava esmagando todo o resquício de vaidade, toda sombra de orgulho, toda tendência à autossuficiência que poderia corromper o coração de José quando ele, finalmente, recebesse o poder para governar milhões de pessoas e administrar as riquezas de uma nação inteira. Veja, meu amigo, que durante os anos de humilhação, José nunca murmurou contra Deus. Ele nunca questionou a justiça divina. Mesmo quando estava preso injustamente, a Escritura nos diz que o Senhor estava com José. Gênesis 39, 21. Mesmo na prisão, Deus abençoou tudo o que José fazia. O Senhor estava preparando seu servo para o momento certo, para o tempo perfeito da exaltação divina. Se hoje você se encontra numa cova figurativa, se você foi traído por pessoas em quem confiava, se você está enfrentando acusações falsas ou se sente esquecido nas prisões das circunstâncias adversas, não murmure contra o Senhor. Não questione a sabedoria daquele que vê o fim desde o princípio. Deus está polindo você, moldando seu caráter, construindo em você a humildade necessária para que, quando Ele finalmente te levantar, o poder não corrompa o propósito divino para a sua vida. Consideremos também o exemplo extraordinário de Davi, o doce salmista de Israel. Quando ainda era um jovem pastor cuidando das ovelhas de seu pai nos campos de Belém, o profeta Samuel chegou à sua casa carregando o chifre de óleo da unção real. Ali, diante de seus irmãos mais velhos e mais experientes, o homem de Deus derramou o óleo sagrado sobre a cabeça do rapaz ruivo de olhos belos, declarando-o como o futuro rei de Israel. Naquele momento, o Espírito do Senhor se apossou de Davi de maneira poderosa e permanente. Mas quantos anos se passaram entre a unção e a coroação? Quanto tempo Davi teve que esperar nas cavernas de En-Gedi, fugindo da lança assassina de Saul, vivendo como um fugitivo em sua própria terra, sendo perseguido como um criminoso, quando na verdade era o ungido do Senhor. Foram longos anos de provação, de teste, de refinamento. Deus estava ensinando ao futuro rei lições que ele jamais poderia aprender no conforto de um palácio. Nas cavernas escuras e úmidas, Davi aprendeu a depender completamente do Senhor. Foi ali que ele compôs alguns dos salmos mais belos e profundos que já foram escritos. Foi na adversidade que o coração de Davi se tornou um coração segundo o coração de Deus. Quando ele finalmente se assentou no trono de Israel, tinha em si a humildade, a sabedoria e a dependência divina necessárias para governar o povo de Deus com justiça e misericórdia. Amigo querido, se você foi ungido por Deus para um propósito específico, se você sente em seu coração o chamado divino para algo grande, mas está vivendo hoje em cavernas de adversidade, nas montanhas da solidão ou nos desertos da espera, saiba que Deus não esqueceu de você. Ele está preparando você. Cada lágrima derramada no secreto, cada oração feita na madrugada silenciosa, cada momento de aparente abandono está sendo usado pelo Senhor para moldar em você o caráter que será necessário quando chegar o tempo da sua exaltação. O primeiro sinal de que Deus está preparando você para te exaltar é que Ele começa a tratar o orgulho escondido em seu coração.
Talvez você tenha sonhos grandes, e isso não é problema, porque Deus é o Deus dos sonhos impossíveis. Mas antes de nos dar uma plataforma pública, antes de nos colocar numa posição de influência, antes de abrir diante de nós portas de oportunidade que podem impactar milhares de vidas, o Senhor trabalha em nosso interior para garantir que o poder não corrompa o propósito. O orgulho é um inimigo sutil e perigoso. Ele pode se esconder nas motivações mais nobres, pode se disfarçar de zelo espiritual, pode se mascarar de desejo de servir a Deus, mas o Senhor conhece o coração humano melhor do que nós mesmos. Ele vê cada motivação oculta, cada desejo de reconhecimento, cada busca por glória pessoal que pode estar misturada com nossas aspirações mais santas. Por isso, antes da exaltação, vem sempre um período de humilhação. Não é crueldade divina, é amor paternal, não é castigo, é correção, não é abandono, é preparação. Deus permite que enfrentemos situações que expõem nosso orgulho, que revelam nossa necessidade de dependência total dele, que nos quebrantam até o ponto onde podemos dizer sinceramente: Senhor, sem ti eu nada posso fazer. Durante meus anos de ministério, vi essa verdade se repetir incontáveis vezes. Homens e mulheres com grandes chamados de Deus passaram por períodos de aparente fracasso, de portas fechadas, de sonhos adiados, antes que o Senhor os levantasse para cumprir o propósito eterno que Ele havia planejado para suas vidas. E em cada caso, esses períodos de humilhação produziram neles uma humildade genuína, uma dependência total de Deus e uma sabedoria que só vem através da experiência das águas profundas. Lembro-me de um jovem pregador que conheci no início do meu ministério. Ele tinha um talento extraordinário para comunicar a palavra de Deus, uma unção poderosa quando falava e sonhos grandiosos de pregar para multidões ao redor do mundo. Mas Deus permitiu que ele passasse por anos de ministério obscuro, pregando em pequenas igrejas rurais, enfrentando dificuldades financeiras, sendo rejeitado por denominações maiores que não reconheciam seu talento. Durante esses anos, observei como o Senhor estava moldando o caráter daquele jovem. Ele aprendeu a valorizar cada alma individual, a não desprezar os pequenos começos, a encontrar satisfação em servir a Deus mesmo quando ninguém estava aplaudindo. Quando finalmente chegou o tempo da sua exaltação, quando Deus abriu portas para que ele pregasse para milhares de pessoas, ele tinha em si a humildade e a sabedoria necessárias para lidar com o sucesso sem se corromper. Você precisa entender, meu querido irmão, que Deus não está interessado apenas em usar você, Ele está interessado em transformar você. Ele não quer apenas que você seja um instrumento em suas mãos. Ele quer que você seja um instrumento purificado, refinado, moldado segundo a imagem de seu Filho Jesus Cristo. E esse processo de purificação e refinamento muitas vezes requer o fogo da adversidade, o martelo da provação e a pressão das circunstâncias difíceis. O segundo sinal de que Deus está preparando você para a exaltação é que Ele fecha portas humanas para abrir as portas divinas. Esta é uma das lições mais difíceis de aprender na escola da fé, mas é uma das mais importantes. Quando Deus tem um plano específico para a sua vida, Ele frequentemente remove as alternativas humanas para que você seja forçado a confiar completamente nele. Vejamos novamente o exemplo de Abraão, o pai da fé. Deus o chamou para sair de sua terra, de sua parentela e da casa de seu pai, para uma terra que ele lhe mostraria. Abraão teve que deixar tudo o que era familiar, tudo o que representava segurança humana,
todos os apoios terrenos em que poderia confiar. Por quê? Porque Deus queria que a fé de Abraão estivesse fundamentada exclusivamente nele, não nas circunstâncias favoráveis ou nas seguranças humanas. Da mesma forma, Moisés teve que deixar o palácio de Faraó, com todos os seus privilégios e oportunidades humanas, para se tornar um pastor de ovelhas no deserto de Midian por 40 anos. Ali, longe dos luxos do Egito, longe das possibilidades de grandeza humana, Deus moldou o caráter do futuro libertador de Israel. Quando finalmente chegou o tempo de Moisés liderar o êxodo, ele tinha aprendido a dependência total de Deus e a humildade necessária para ser usado pelo Altíssimo. Se hoje Deus fechou aquela porta de emprego que você tanto desejava, se aquele contato importante não respondeu às suas tentativas de aproximação, se aquela oportunidade que parecia perfeita simplesmente desapareceu sem explicação, não interprete isso necessariamente como castigo ou abandono divino. Pode ser que o Senhor esteja fechando portas humanas para abrir portas divinas. Pode ser que Ele esteja tirando seus olhos dos homens para que, quando a exaltação vier, todos saibam que foi Deus quem agiu, não foi estratégia humana ou conexão terrena. O Senhor declarou através do profeta Isaías: Eu sou o Senhor, a minha glória não darei a outrem. Isaías 42:8. Quando Deus exalta alguém, Ele quer que toda a glória seja dada a Ele. Por isso, Ele frequentemente remove todas as possibilidades de você atribuir seu sucesso a fatores humanos. Ele fecha portas que você estava tentando abrir por sua própria força, para que quando Ele abrir a porta certa no tempo certo, seja inquestionavelmente claro que foi o braço do Senhor que agiu. Durante os anos de espera, é natural que você sinta frustração. É humano que você questione porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você planejou. Mas preciso que você compreenda que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55:9. Lembro-me de uma conversa que tive com um empresário cristão que havia perdido tudo durante uma crise econômica. Ele havia construído um império comercial ao longo de décadas, empregava centenas de pessoas e era respeitado em sua comunidade. Mas em questão de meses, uma série de circunstâncias adversas destruiu tudo o que ele havia construído. Quando nos encontramos, ele estava devastado, questionando se Deus o havia abandonado. Passei horas conversando com aquele homem, explicando-lhe que às vezes Deus permite que perdemos o que construímos com nossas próprias forças para que possamos receber algo muito maior que Ele quer nos dar. Anos depois, esse mesmo empresário desenvolveu um ministério de restauração financeira que impactou milhares de famílias em dificuldades. Ele me disse que nunca teria tido a compaixão nem a credibilidade necessárias para esse ministério, se não tivesse passado pelo vale da perda total. Você vê, meu amigo, que Deus frequentemente permite que perdamos o que construímos com nossas próprias forças para que possamos receber o que Ele quer construir através de nós. Ele fecha as portas que nós abrimos para abrir as portas que somente Ele pode abrir. E quando Deus abre uma porta, nenhum homem pode fechá-la. Quando Ele fecha uma porta, nenhum homem pode abri-la. O terceiro sinal de que Deus está preparando você para a exaltação é que Ele te sustenta pela graça, exatamente onde sua força natural não consegue alcançar. Este é um dos milagres mais sublimes da vida cristã,
Descobrir que quando você chega ao fim de suas próprias forças, é exatamente ali que a força de Deus se manifesta de maneira mais poderosa. O apóstolo Paulo experimentou essa verdade de forma profunda. Ele recebeu o que chamou de um espinho na carne, uma aflição que o humilhava constantemente e o lembrava de sua dependência total da graça divina. 3 vezes ele orou ao Senhor pedindo que removesse aquela dificuldade. Mas a resposta de Deus foi: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios 12, 9. Paulo então fez uma descoberta revolucionária. Ele podia se gloriar em suas fraquezas, porque era exatamente através delas que o poder de Cristo se manifestava. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então, sou forte. 2 Coríntios 12, 10. Durante meus anos de ministério evangelístico, preguei em mais de 180 países. Vi milhões de pessoas se renderem a Cristo em nossas cruzadas. Mas posso testemunhar que em cada uma dessas ocasiões, nos bastidores, antes de subir ao púlpito, eu me sentia completamente inadequado para a tarefa que tinha diante de mim. Quantas vezes, sozinho em meu quarto de hotel, clamei ao Senhor: "Pai, eu não posso fazer isso sozinho. Se o Senhor não me ajudar, eu vou fracassar completamente." E sabe o que acontecia? A graça de Deus me carregava. O poder do Espírito Santo me revestia. As palavras que eu havia preparado se transformavam em espadas do Espírito que penetravam nos corações mais endurecidos. Pessoas que jamais haviam mostrado interesse espiritual vinham correndo ao apelo do altar com lágrimas nos olhos, e eu sabia, sem sombra de dúvida, que aquilo não era resultado de minha eloquência ou capacidade humana. Era a graça de Deus operando através de um vaso quebrantado e dependente. Se você olha ao redor hoje e não vê apoio humano, se não vê recursos suficientes para cumprir o que Deus colocou em seu coração, se não vê saída natural para as circunstâncias que está enfrentando, mas ainda assim permanece de pé, ainda assim não desiste, ainda assim continua crendo contra toda a esperança humana, saiba que é a graça de Deus que te está segurando. É o poder invisível do Espírito Santo que está te sustentando. É a fidelidade divina que está te mantendo firme, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. A graça de Deus não é apenas favor imerecido, é poder capacitador. É a força divina que nos permite fazer o que não podemos fazer por nós mesmos. É a provisão sobrenatural que supre nossas necessidades quando não há recursos humanos disponíveis. É a paz que excede todo entendimento que guarda nossos corações e mentes, mesmo no meio das tempestades mais violentas. Lembro-me de uma viúva que conheci durante uma de nossas cruzadas na América Latina. Ela havia perdido o marido em um acidente e ficado com 3 filhos pequenos para criar. Não tinha educação formal, não tinha recursos financeiros, não tinha família que pudesse ajudá-la. Segundo todos os padrões humanos, ela e seus filhos deveriam ter afundado na miséria. Mas aquela mulher tinha algo que transcendia todas as limitações humanas. Ela tinha fé em um Deus que supre todas as necessidades segundo suas riquezas, na glória. Durante anos, eu acompanhei a história daquela família. Deus abriu portas sobrenaturais de provisão. Pessoas desconhecidas apareciam no momento certo com ajuda financeira. Oportunidades de trabalho surgiam de lugares inesperados. Os filhos receberam bolsas de estudo que lhes permitiram completar a educação. Quando encontrei aquela mulher novamente, quase 10 anos depois,
ela havia se tornado uma líder respeitada em sua comunidade. Seus filhos eram adultos bem-sucedidos e testemunhas vivas do poder de Deus. E ela liderava um ministério de apoio a viúvas e órfãos que impactava centenas de famílias. A graça de Deus não apenas a sustentou durante os anos difíceis, a transformou em um instrumento de bênção para outros que passavam pelas mesmas dificuldades que ela havia enfrentado. Você precisa entender que quando Deus permite que você chegue ao fim de suas próprias forças, não é para te destruir, é para te mostrar que Ele tem recursos infinitos à sua disposição. Quando você não pode mais confiar em suas próprias habilidades, é forçado a descobrir as habilidades ilimitadas de Deus. Quando suas próprias forças se esgotam, você descobre que a força do Senhor jamais se esgota. O profeta Isaías escreveu palavras que têm sustentado milhões de crentes ao longo dos séculos. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 29, 31. Note que a promessa não é para os que são naturalmente fortes, mas para os que aprenderam a esperar no Senhor. A renovação das forças não vem através do descanso humano ou da alimentação natural. Vem através da dependência divina e da esperança colocada exclusivamente em Deus. Talvez você esteja passando por um momento em sua vida onde sente que suas forças se esgotaram completamente. Talvez você tenha lutado tanto e por tanto tempo que não consegue mais enxergar como vai continuar. Talvez as pressões da vida tenham te deixado emocionalmente exausto, espiritualmente seco, fisicamente debilitado. Se esse é o seu caso, quero que você saiba que está exatamente no lugar onde Deus pode fazer o melhor trabalho em sua vida. É quando chegamos ao fim de nós mesmos que finalmente descobrimos o início de Deus em nossa experiência. É quando nossa sabedoria se prova inadequada, que começamos a buscar a sabedoria que vem do alto. É quando nossa força se esgota que descobrimos que a força do Senhor é infinita e está disponível para todos os que creem. O quarto aspecto fundamental que precisamos compreender sobre o padrão divino de exaltação é que o tempo de Deus é sempre perfeito. Esta é talvez uma das verdades mais difíceis de aceitar quando estamos no meio da luta, quando os sonhos parecem ter sido adiados indefinidamente, quando vemos outros serem promovidos enquanto nós permanecemos nas sombras da espera. Mas o tempo de Deus nunca está atrasado nem adiantado. Está sempre perfeitamente calibrado com seu plano eterno para nossa vida e para o cumprimento de seus propósitos soberanos. Quando Deus decide exaltar alguém, todos os fatores necessários para que essa exaltação produza o máximo de glória para Ele e o máximo de bem para seu povo convergem no momento certo. Consideremos novamente o exemplo de José. Porque Deus esperou exatamente 14 anos, desde quando José tinha 17 anos até quando tinha 31, para tirá-lo da prisão e colocá-lo no trono do Egito? Por que não 12 anos? Por que não 16? Porque durante esses 14 anos específicos, várias coisas estavam acontecendo simultaneamente. Primeiro, o caráter de José estava sendo moldado e testado em diferentes situações. Ele aprendeu a servir fielmente na casa de Potifar, demonstrou integridade moral quando foi tentado pela esposa de seu senhor, mostrou liderança natural mesmo no cárcere e desenvolveu a capacidade de interpretar sonhos,
através de sua comunhão com Deus. Cada experiência era uma peça necessária do quebra-cabeças que o preparava para governar o Egito. Segundo, as condições políticas e econômicas do Egito estavam sendo preparadas por Deus para que, quando José chegasse ao poder, ele encontrasse exatamente as circunstâncias que tornariam possível implementar o plano divino de preservação durante os anos de fome. Se ele tivesse sido exaltado antes ou depois, as condições não teriam sido as ideais. Terceiro, a família de José em Canaã estava passando por um processo que os levaria eventualmente ao Egito durante a fome, cumprindo assim a profecia que Deus havia dado a Abraão sobre seus descendentes serem peregrinos em terra estranha por 400 anos. Tudo estava interconectado no plano soberano de Deus. Você vê que quando Deus finalmente exaltou José, não foi apenas para benefício pessoal dele. Foi para preservar 2 nações inteiras durante 7 anos de fome devastadora. Foi para posicionar a família escolhida de Deus no lugar certo para se multiplicar e se tornar uma grande nação. Foi para estabelecer José como um tipo profético do Messias que viria, que também seria rejeitado por seus irmãos, mas depois se tornaria o Salvador de seu povo. O tempo de Deus sempre leva em consideração fatores que nossa mente limitada não consegue perceber. Ele vê não apenas nossa situação individual, mas também como nossa história se conecta com a história de outras pessoas, como nosso chamado se relaciona com seu plano para nossa geração, como nossa exaltação pode contribuir para o avanço de seu reino na terra. Durante meu ministério, vi incontáveis vezes como o timing divino era absolutamente perfeito, mesmo quando na época parecia estar atrasado. Lembro-me de quando tentamos organizar nossa primeira grande cruzada evangelística em Los Angeles em 1949. Enfrentamos oposição, falta de recursos, problemas logísticos que pareciam insuperáveis. Várias vezes estive tentado a cancelar tudo e aceitar que talvez não fosse ainda o tempo certo. Mas algo em meu coração me dizia para perseverar, para confiar que se Deus havia colocado aquela visão em meu coração, Ele também proveria os meios para sua realização. A cruzada finalmente aconteceu e durou muito mais tempo do que havíamos planejado originalmente. Milhares de pessoas entregaram suas vidas a Cristo. Jornalistas importantes cobriram os eventos, dando ao nosso ministério uma projeção nacional que jamais poderíamos ter conseguido por esforços humanos. Mais tarde descobri que se a cruzada tivesse acontecido 6 meses antes ou 6 meses depois, não teria tido o mesmo impacto. O timing foi perfeito, porque certas pessoas-chave estavam na cidade exatamente naquelas semanas. Certas circunstâncias sociais haviam criado uma abertura especial para a mensagem do Evangelho, e certos eventos mundiais tinham preparado os corações das pessoas para buscar respostas espirituais. Se você está vivendo hoje um período de espera prolongada, se seus sonhos parecem estar em suspensão há anos, se você sente que Deus esqueceu de seus planos para a sua vida, preciso que você compreenda que o relógio de Deus marca um tempo diferente do nosso. Ele não mede o tempo apenas em minutos, horas, dias e anos. Ele mede o tempo em termos de preparação completa, de condições ideais, de máximo impacto para a glória de seu nome. Pedro escreveu que há uma coisa, amados, que não deveis ignorar, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3, 8, 9.
O que parece demora para nós é paciência de Deus, garantindo que tudo esteja perfeitamente alinhado para o cumprimento de seus propósitos eternos. Há uma história que ouvi de um velho pastor que ilustra perfeitamente esta verdade. Um agricultor plantou uma semente de carvalho em seu quintal e ficou impaciente porque ela não crescia tão rapidamente. Secrets lead